que a ideia hoje seria ter uma aula onde nós pudéssemos trocar um pouquinho de ideia e debater um pouco mais. Até porque a parte do tema seria um campo em que os senhores conhecem profundamente, que alguns aspectos de negociação comercial envolvendo comércio e desenvolvimento. Quer dizer, essa área... Tudo bom? Tá. Tudo bom? Não. Essa área, então, a ideia seria muito mais trazer elementos para que nós possamos conversar do que fazer uma exposição sobre o tema, porque realmente não faria muito sentido. Então, o objetivo, ao entrar em alguns aspectos de negociação comercial envolvendo comércio e desenvolvimento, é tentar fazer um pouco a ponte do debate teórico e da negociação tal como ela se dá. O que é interessante notar é que há pouca correspondência, principalmente na natureza dos argumentos trazidos no campo de comércio e desenvolvimento. Então, essa é um pouco a preocupação que nós vamos fazer hoje. Nós vamos, agora, do início, começar a discutir, ou terminar de discutir o que nós iniciamos ontem. Eu queria trazer alguns aspectos de economia da informação e como é que isso se bate no tema de comércio e desenvolvimento, principalmente uma literatura nova, ligada ao nome do Stiglitz, que recentemente ganhou o Prêmio Nobel em Economia, que seu trabalho acadêmico sobre custo de informação muda completamente os argumentos sobre o papel do Estado na economia. É uma contribuição de grande importância teórica, porque ele atua usando um instrumental meramente ortodoxo e trabalha e questiona um pouco os princípios dos modelos de equilíbrio geral, trazendo dentro dessa linguagem elementos porque o papel do Estado é importante não apenas em casos de falhas de mercado. E essa literatura ela provocou impacto no pensamento econômico, cujos efeitos ainda estão se fazendo, porque algumas das proposições feitas por Stiglitz no campo teórico têm ampliado o horizonte de alternativas no campo da política. Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho adiante, deixa eu ver onde é que eu estou. Não, pode ligar. Porque eu estou na frente, óbvio. Isso aí. Está aqui, também não é aí. É aqui, né? Bem, agora a partir daí eu vou te dizendo. Então, até ontem nós fizemos toda uma discussão sobre os debates clássicos de comércio e desenvolvimento. Tentei mostrar para os senhores que, pelo menos ao longo do século XX, não existe experiência de industrialização sem intervenção do Estado, o que muda é a natureza da intervenção. O debate é como essa intervenção é feita em diversos países. Também tentei chamar a atenção que as respostas ao processo de substituição de importações foram diferentes, no caso da América Latina e na Ásia, por razões muito práticas, mas que tiveram consequências de longo prazo. Também chamei a atenção sobre aspectos da liberalização comercial, enfatizando principalmente o ponto que a liberalização comercial ela não é, per se, nem boa nem má, ela vai depender da sua inserção com outras políticas. Ou seja, a liberalização comercial pode ser extremamente positiva quando ela se dá sobre os setores cujos preços domésticos estão acima dos preços internacionais e a posição de poder de mercado de determinados grupos empresariais acaba tendo um nível de produção
que seria abaixo daquele desejável e um preço mais elevado do que seria preciso. Nessa circunstância, a liberalização comercial tem o efeito de obrigar essas empresas a transferir parcela desse preço acima do que seria do seu custo marginal para os consumidores. Em contrapartida, quando o processo de liberalização se dá sobre setores que estão passando por um processo de mudança e consolidação e estão ampliando a sua escala doméstica e, eventualmente, estão passando por mudanças tecnológicas, esse processo de liberalização prematuro pode ter o efeito inverso, impedir esse processo de transição, de mudança. Portanto, o processo de liberalização comercial tem que ser visto no conjunto de outras políticas públicas. O meu entendimento, toda a negociação recente do Brasil tem sido muito centrada em cima disso. Ela não é feita de maneira autônoma, mas também vinculada a políticas industriais, outro tipo de políticas que, de alguma maneira, possam fazer com que essa liberalização comercial se insira dentro de um programa de políticas públicas. Mas, pegando um pouco essa literatura do Stiglitz, a crítica que ele faz é a ideia prevalecente na teoria neoclássica de que o custo de informação é zero, ou seja, todas as informações relevantes estariam embutidas no preço. O argumento, um dos elementos fundamentais contra a intervenção do Estado da economia é que a proposição que todas que as decisões dos agentes econômicos podem ser tomadas olhando apenas essa informação. O preço embute tudo. Eventualmente, ele mostra as oportunidades de investimento, ele mostra o comportamento do consumidor e também do produtor. E, nesse sentido, olhando só essa variável preço, esse sistema de preços descentralizado levaria a uma alocação eficiente de recursos escassos. Ninguém precisaria saber a preferência de todos os indivíduos, porque ela se reflete no preço. Da mesma maneira, as opções de investimento diferenciada, as produtividades marginais de cada uma das atividades econômicas também estaria expresso no preço. Por isso, essa variável preço seria fundamental. O que traz, em vários artigos acadêmicos, bastante técnicos, não é o caso, obviamente, de trazer aqui, Stiglitz de novo, é o argumento de que a economia que há problemas de assimetria do acesso à informação, ou seja, que o preço não traz todas as informações e que se o Estado não entra reduzindo o custo do acesso a essa informação, os resultados podem ser bastante complicados. Ou seja, existem mercados incompletos, mercados, bom embaixador, que pura e simplesmente não existem e, portanto, as informações não podem ser consideradas como de custo zero. Bem, passar para o próximo. Portanto, o argumento que decisões intertemporais de investimento possam ser tomadas olhando essa variável não são mais sustentáveis. Nesse sentido, é o Estado que, através da sua intervenção, de alguma maneira, facilita que esses agentes econômicos cheguem a eles as informações necessárias para essa tomada de decisões. Por exemplo, o que faz, eventualmente, o Estado quando indica determinadas políticas públicas de prioridade em algumas áreas de investimento? Ele, na verdade, está reduzindo o custo de informação das empresas sobre quais serão as áreas lucrativas no futuro. Outro elemento importante, que no caso de alguns mercados, se o Estado eventualmente não intervém, o custo de obter essas informações também gera distorções no comportamento de investimentos que são de grande monta. Um dos exemplos é o mercado financeiro. Ou seja, sem as regulações existentes nos mercados financeiros,
a probabilidade de assimetrias de informação com consequências dramáticas nas escolhas dos agentes econômicos quanto à natureza do investimento é muito grande. Passar para a próxima. Portanto, o que traz essa nossa a discussão de economia de informação traz uma síntese interessante para a questão do desenvolvimento econômico, porque antes parecia que toda a defesa da intervenção de políticas de desenvolvimento se baseava essencialmente no argumento que existe falhas de mercado e essencialmente de construções de capacitação, de capabilities. Agora, com essa literatura recente do Stiglitz, você tem um outro elemento que não era completamente colocado, ou seja, sem Estado não tem mercado. A natureza do argumento é que não há essa oposição de Estado e mercado. Pelo contrário, é o Estado, através de políticas públicas de regulação, de diferentes tipos de intervenção, que viabiliza o bom funcionamento dos mercados. Esse passa a ser o ponto básico. Bem, resumindo esse debate, são 4 pontos, são 3 pontos, melhor, que Stiglitz chama atenção. Primeiro, informação tem custo. Ela não está disponível a custo zero no preço. Ela tem custo porque são, a partir de vários elementos diferentes, as informações de preço elas são incompletas. As decisões de tomada de investimento não dependem apenas das condições do momento, mas dependem do que vai acontecer no futuro. Portanto, os preços, obviamente, não são a última fonte de informação relevante. E essa relação entre Estado e mercado através da economia de informação. Bem, feito isso, eu vou retornar à discussão que nós fizemos ontem para tentar, de alguma maneira, nós fecharmos essa discussão, até para seguir em alguns outros pontos. O que nós efetivamente discutimos? A primeira questão, discutiu-se a literatura que mostra que o comércio internacional não necessariamente leva à convergência entre os níveis de renda na economia internacional. Ou seja, o ponto básico da tese Prebst-Singer é que, embora na literatura econômica seja inquestionável que mais comércio é melhor que menos comércio, eu chamei a atenção que ninguém em teoria econômica fala que o comércio não tem efeitos positivos. A natureza do debate é quem se apropria desses ganhos do comércio. Esse é o ponto básico. Não é que o comércio em si seja negativo, mas é que ele, eventualmente, os frutos desse comércio não são divididos de forma equânime. Então, toda a literatura que vem da CEPAL nesse sentido, e também da tradição da teoria de desenvolvimento dos anos 50 e 60, é, de alguma maneira, mudar essa relação de poder nas relações econômicas internacionais. E a base do argumento é que a natureza dessas relações comerciais elas passam pelas estruturas econômicas e sociais domésticas, ou seja, o que explicaria a maneira com que esses frutos de comércio seriam distribuídos tem menos a ver com as relações internacionais e mais a ver com a estrutura doméstica das economias. Então, economias desiguais, economias com distribuição de renda muito concentrada, economias duais, tenderiam nessa relação comercial com países homogêneos, com países industriais avançados, beneficiar-se menos do que economias mais homogêneas. E a essência do debate é que isso não é passível de ser resolvido pelo comércio. Quer dizer, qual é a natureza, portanto, da controvérsia? Não é que o comércio, insisto, seja ruim, é que o comércio não resolve esse problema da estrutura doméstica. Então, se eu quero aproveitar, expandir o comércio, eu tenho que ter políticas públicas domésticas para enfrentar o comércio, para fazer com que os frutos do comércio
venham a ser efetivamente distribuídos internamente. E mais, essas políticas não são um viés anticomercial. Trazer um exemplo para vocês da história econômica do Brasil, quase que intuitivo, mas vale a pena colocar. Imagine o Brasil, nos anos 20, tinha 70% do mercado internacional de café. Praticamente todos os bens de consumo que nós tínhamos um pouco mais sofisticados no mercado doméstico dependiam, portanto, das receitas internacionais de café, de açúcar, de alguns outros pequenos produtos, um pouco de algodão, etc. Borracha já tinha praticamente desaparecido para poder se comprar esses produtos para atender ao consumo doméstico. Vamos supor que o Brasil, ao longo desse século, continuasse exportando a mesma cesta de produtos. Qual seria, dado que a população cresceu, a renda per capita compatível com essa receita de exportações? Para um país com essa população, nós teríamos que ter uma renda per capita muito baixa para poder, via receita de importação, atender a demanda da população doméstica. Então, a única forma de você ter, de alguma maneira, sustentar a diversificação do consumo doméstico foi, obviamente, mudar a estrutura de exportação e mudar a estrutura de importação. Portanto, de certa forma, e esse é a natureza da controvérsia, seria o seguinte: bem, se eu não tenho nenhuma política específica para doméstica, mesmo assim, via o comércio internacional, os efeitos de encadeamento iriam gerar esse crescimento, então esse seria um resultado, entre aspas, natural, mesmo sem a participação do Estado. O que diz essa discussão teórica? Diz que isso é verdade em alguns países, mas não em outros. Ou seja, no caso do Canadá, no caso da Austrália, curiosamente, no caso dos países escandinavos, no século XIX, isso funcionou. Mas funcionou por razões específicas daquelas sociedades, né? Em especial pelo fato de que a estrutura de distribuição de renda fazia com que a ampliação da exportação tivesse efeitos domésticos importantes. Isso ocorreu, em parte, na economia cafeeira no sudeste do Brasil. Ou seja, no oeste paulista, os efeitos de encadeamento da expansão do mercado de café tiveram resultados bastante positivos. Mas o café, isoladamente, talvez não fosse suficiente para atender toda a complexidade da sociedade brasileira. E mais, mesmo esse sucesso do café dependeu especificamente de algumas políticas. Eu chamei a atenção da questão da valorização, que só funcionou no café, não funcionou em outras culturas, mas, de certa forma, isso permitiu estabilizar as receitas obtidas por café no mercado internacional. Explicar muito rapidamente para os senhores que isso é interessante. A característica que fez com que esse produto tivesse algumas vantagens específicas para o Brasil. A natureza do café é que ele demora de 4 a 5 anos entre o momento de plantar e o momento de colher. E ele tem um ciclo que vai até 15, 20 anos, onde ele efetivamente é mais produtivo. Se nós pegarmos antes da fase de intervenção, o que marcava o preço internacional do café era o seguinte: ao final de um ciclo, quando o café está produzindo, a oferta de café é dada. O preço do café depende da demanda do produto internacionalmente. Se eventualmente esse preço está caindo, não são plantados novos pés. Com o envelhecimento na planta, o preço do café tende a aumentar, porque mesmo quando ele está aumentando no curto prazo, não há como rapidamente responder via plantação. Você começa a plantar, 4, 5 anos depois é que esse produto estaria dando frutos. No entanto, depois de um ciclo de aumento de preço, quando o café era plantado, 5 anos depois o preço dele caía. Porque quando essas plantas começavam a funcionar, aumentava a oferta e o resultado é que, posteriormente, o efeito desse processo
era que, enquanto a demanda internacional não acompanhasse essa expansão do café, efetivamente você não tinha os benefícios oriundos desse processo, porque haveria uma queda de preço. O que efetivamente fez os programas de estabilização foram, de alguma maneira, reduzir essa oscilação. Mais uma vez, o objetivo desse curso não é fazer uma discussão de história econômica específica brasileira, mas o fato é que, nesse caso específico, o café funcionou um pouco como motor de crescimento para o Oeste Paulista. Mas, por exemplo, não funcionou no estado do Rio de Janeiro, que era, eventualmente, uma economia escravista. Portanto, qual é o ponto que eu estou trazendo para os senhores? Não existe fórmulas gerais na relação entre exportação e ganhos domésticos desse processo. Nada garante que o maior dinamismo de exportação necessariamente vai melhorar a economia doméstica. Isso tem que ser analisado em função das características de cada tipo de atividade. O que, mais uma vez, as fórmulas excessivamente gerais tendem a ser mais simplistas, explicar algumas coisas, mas deixar um número igualmente vasto de coisas não explicadas. Essa é um pouco da lição adquirida nesse período. Não dá para se ser pessimista com os resultados do processo de exportação, como se foi, em especial de produtos manufaturados. Esse é outro ponto interessante também, a diferença na visão latino-americana e asiática com referência à exportação de produtos manufaturados, que tem implicações muito concretas. Quer dizer, quando na América Latina se concentrava ou se vislumbrava que a única maneira de aprofundar a substituição de importações era aumentar as exportações de produto primário, de certa maneira, se permitiu que a produção de produtos manufaturados fosse feita sem uma preocupação específica de atuar na fronteira tecnológica em condições de competitividade internacional. Nós não éramos obrigados a isso. O poder de mercado, muitas vezes bastante elevado, que se deu a alguns segmentos industriais, tinha o resultado dúbio. Por um lado, expandia a indústria, por outro lado, fez, em algumas circunstâncias, numa fronteira tecnológica inferior do que seria desejável. No caso da Ásia, como ela não tinha alternativa, ela tinha que obrigar as empresas a atuarem na fronteira tecnológica, porque se elas tinham que exportar internacionalmente, elas não tinham alternativa a não ser ter um produto compatível com o existente no mercado internacional. E o resultado foi, obviamente, que eles conseguiram alavancar a expansão de determinados segmentos industriais de uma maneira que, efetivamente, os países da região não conseguiram. Embora chamando um pouco a atenção que, quando se faz esse análise, falar em América Latina não faz o menor sentido. Nós estamos juntando coisas muito díspares. Eu, pessoalmente, não tenho usado cada vez menos a expressão, cada vez mais, até seguindo um pouquinho que o Brasil tem feito, os senhores sabem melhor do que eu, que é a construção desse continente América do Sul. Eu falo em América do Sul e alguns países, em especial quando nós estamos falando em substituição de importações, fora Brasil, Argentina, o México é extremamente importante nesse cenário. Então, ao juntar essa expressão mais ampla, também confunde um pouco, porque, obviamente, os países da América Central, os países menos desenvolvidos da região, tiveram uma história um pouco diferente. Bem, passar para o segundo ponto. Bem, o segundo ponto é esse que eu já chamei a atenção. O comércio pode ser melhor explicado pela capacidade de resposta das economias domésticas do que por efeitos exógenos de expansão de demanda, que é a outra questão que eu trouxe para vocês, o artigo clássico do Ivan Clavis, e trouxe também a discussão para nós no caso de produtos como soja, produtos agroindustriais, laranja é um exemplo interessante. Eu não sei se algum de vocês já visitou uma fábrica de laranja que fica na região lá de São Paulo,
em torno de Ribeirão Preto, etc. É muito curioso, porque nós temos uma ideia de indústria como uma coisa sofiscada tecnologicamente e agricultura com uma coisa não sofiscada. Você vai para uma indústria como essa, você vai ver, primeiro, a impressão que você tem, até a impressão física, é uma atividade bastante intensiva em equipamentos. A laranja chega, ela é avaliada previamente a partir de determinadas características tecnológicas. Essa laranja vai para uma máquina específica, ela é furada, quando sai o odor, sai alguma coisa, isso é usado para se fazer um determinado tipo de extrato. Da casca você faz o óleo. A laranja propriamente dita, os componentes são montados de tal forma, são combinados de tal forma que atende os diversos padrões de gosto dos diversos mercados que ele atua. E, finalmente, do produto final, você faz serve de matéria-prima para alimentação animal. Ou seja, a capacidade de você aproveitar essa fruta, o que fez, eventualmente, que o Brasil tivesse uma participação excepcional, o maior produtor, o maior exportador disparado de suco de laranja no mundo, essencialmente foi a questão tecnológica que permitiu isso. Também o desenvolvimento, no caso de sementes específicas, toda a parte de combate a doenças. Mais uma vez, é a questão doméstica que altera o resultado. É a capacidade que você tem, não é o crescimento autônomo da demanda, é realmente o consumo de sucos de laranja era uma coisa que existia no mundo especificamente, mas é a capacidade que você tem de criar as condições domésticas de aproveitar essa oportunidade. Isso é completamente diferente da hipótese do Nurse de que o crescimento da demanda que, por si, gera o efeito de aumento da exportação. Porque isso não explica por que o aumento de exportação foi aqui e não em outro país qualquer. O que explica como um país cresceu, como essa expansão da demanda foi atendida por uma determinada região. E mais, eventualmente esses mercados são criados pela redução do preço do produto. E a redução do preço do produto depende da introdução de progresso técnico dentro dessa região. Bem, portanto, esse debate também, de certa maneira, está equacionado. Vamos entrar para o terceiro ponto. O terceiro ponto, já falei repetidamente, se a hipótese de Craves é correta, as políticas de liberação comerciais não são necessariamente benéficas, mas em determinadas circunstâncias podem ser-lo. Esse é que é o ponto. Não há por que se ser contra a liberalização, mas não há por que se ser apenas favorável de maneira irracional por ela. Vai depender. Né? É sobre isso que nós temos que colocar o debate. O debate nosso, a visão que se tem, pode ser uma visão maniqueísta dessa questão. Isso não é um problema de ideologia de ser contra ou a favor da liberalização comercial. É ser a favor de que liberalização, em que tempo, para fazer o quê? A partir de políticas domésticas. É onde entra o nosso conflito com a agenda internacional. O que eu vou, de alguma maneira, tentar chamar a atenção para vocês é que, nas negociações comerciais internacionais, a prioridade dada pela agenda de negociação, que foi pautada pelos grandes países mercantis, desde o GATT até o OMC, priorizou principalmente produtos que não se caracterizam por atuar em mercados competitivos, produtos de média e alta tecnologia e não de baixa tecnologia ou produtos agrícolas, que são aqueles em que, eventualmente, países como os nossos têm a maior possibilidade de se beneficiar. Portanto, mais uma vez, a natureza do argumento é que a liberalização comercial contribui para o desenvolvimento, onde essa política pública é integrada com política de desenvolvimento, com políticas industriais, com políticas de concorrência e várias outras políticas.
E, eventualmente, se ela é desintegrada disso, se eu faço uma liberalização com valorização da taxa de câmbio, com ausência de suporte para empresas domésticas, com restrição de crédito, o efeito dessa liberalização é reduzir, você não gera ganhos de comércio doméstico, eventualmente eu tenho efeito inverso, pela natureza da política doméstica. Se eu faço no contexto de toda uma política doméstica para aproveitar os ganhos dessa situação, o resultado pode ser efetivamente positivo. Nesse sentido, não há uma contradição entre a intervenção do Estado, liberalização comercial. Ao contrário, essas políticas são complementares. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. É falso o debate, e nós vemos isso algumas vezes de maneira muito insistente na empresa, de que nós deveríamos intervir menos e logo fazer de maneira espontânea, meio acrítica, a liberalização. Para nós liberalizarmos, nós temos que intervir mais, não intervir menos. Agora, a natureza da intervenção é o que nós temos que discutir. Claro, nós não vamos fazer uma intervenção para aumentar os ganhos de uma empresa que, pura e simplesmente, aproveita o poder de mercado doméstico para transferir renda do consumidor para os seus acionistas. Mas, eventualmente, pode ter alguns setores que eu tenho economias de escala, eu quero ampliar e, efetivamente, se coloco dentro disso. Há alguns exemplos concretos. Ontem eu estava no CCGE, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e o presidente estava discutindo alguns aspectos de áreas novas no horizonte que se tinha pela frente, em especial a área de nanotecnologia, chamando a atenção que o Brasil tem um potencial imenso para atuar nesse setor. E esse é um setor novo, que junta vários tipos de atividades diferentes, passando da química orgânica, pela biologia, pela física e vários outros aspectos disso. Ora, esse desenvolvimento, embora pode ser detectado potencial brasileiro para isso, não se faz espontaneamente. Não se faz sem algum tipo de política pública doméstica. Porque não existe um mercado para nanotecnologia hoje. Vai existir, e muito grande. Ou melhor, existem mercados pontuais, pequenos, insuficientes para poder financiar. É extremamente arriscado para uma empresa entrar pesadamente dentro disso. Usando os Stiglitz, o que faz o Estado? Sinaliza que eu garanto crédito, eu garanto mercado para um setor que o preço não diz nada. Eu não posso tomar decisão olhando para preço para isso. Além disso, eu posso ter uma política de atração de investimento dentro desse setor. Além disso, eu tenho questões de propriedade intelectual que eu tenho que vislumbrar para poder ver de que maneira essa agenda é compatível com o desenvolvimento dessa atividade. E, eventualmente, eu vou ter que proteger uma indústria nascente nesse segmento com referências a outros países que saíram, por outras razões, na frente desse setor durante um certo período de tempo. Logo, a minha estratégia de proteção ela está articulada com a política de entrada de um determinado setor. É perfeitamente razoável e compatível. Qual é uma política de proteção que é inócua e não faz muito sentido? Por exemplo, o pessoal que trabalha na área de cinema chama a atenção de que os equipamentos de câmera para cinema têm tarifas de importação extremamente elevadas. Ora, dificilmente, não é certamente prioritário para o Brasil desenvolver uma sofisticada indústria de lentes de cinematográficas, de não domésticas, que eventualmente a Alemanha faz, nem o Japão faz, quem faz. Então, se você aumenta a tarifa de importação desse produto, a única consequência é fazer com que a produção de filmes no Brasil fique mais caro. Não tem mais nenhuma outro efeito. Não vai desenvolver a indústria desse tipo de atividade no Brasil, vai aumentar o custo de se fazer cinema. Bem, se a nossa política é ampliar, e nós temos verbas específicas para isso, a produção
audiovisual brasileira, certamente essa não é uma política compatível com isso. Eu tenho que reduzir aquilo que aumenta o custo da produção de cinema. Então, certamente eu tenho que jogar essas tarifas para baixo. Um outro exemplo, se qualquer um de nós tentar importar um CD de música erudita via internet, nós vamos pagar 60% de tarifa de importação. Eventualmente eu faço uma pergunta, será que essa tarifa protege a produção doméstica, eventualmente, de alguma coisa ligada a isso? Eventualmente não sei, eu não tenho nem maior reflexão sobre isso. Mas a questão que se diga é o seguinte, qual é a estratégia por trás da natureza dessa tarifa? Nós queremos o quê ao fazê-la? Agora, certamente, em outros setores faz todo sentido, se o meu objetivo é alavancar o desenvolvimento de outro tipo de atividades. Por exemplo, se eu quero ter uma indústria de autopeças sofisticada no Brasil, faz sentido eu ter algum tipo de proteção para isso, para estimular, como o fornecimento atualmente para a indústria automobilística, ele é feito através dos chamados sistemistas, são produtores que se integram para formar produtos completos para as empresas, e esses produtores eles meio acompanham as indústrias automobilísticas. Se aumenta um pouco a tarifa de importação desses produtos, o resultado é que essas empresas que produzem fora, elas se deslocam para o mercado brasileiro. Então faz sentido fazer isto. Eventualmente não tem um aumento do custo doméstico de se produzir esse tipo de produto. Eu apenas vou, eventualmente, criar condições para que essas empresas optem por abrir uma planta para atender os seus clientes no mercado doméstico brasileiro, e para isso faz sentido fazer algum tipo de tarifa, e isso é compatível com uma estratégia de desenvolvimento econômico. Então, em última instância, o ponto desse debate especificamente teórico é este. Antes de seguir adiante, algum comentário? Vocês gostariam de fazer alguma consideração sobre esse debate? O que importa é como internamente você responde a isso, né? Quer dizer, a rigor, quando você pega a hipótese do caso, tal como você descreveu, você está olhando o mercado americano, originalmente, claro, e uma dinâmica de construção do mercado interno, que na verdade é uma dinâmica de expansão para o oeste, né, e incorporação de massas dentro do mercado doméstico, que vai ser protegido do exterior, né, durante muito tempo, mas de construção de dinâmica interna, que ela por si própria gera escala e recursos, etc., para um desenvolvimento tecnológico. A questão é, isso é incompatível com a ideia de que, dentro da ideia do Nusk, né, a conformação da estrutura internacional tem uma influência no papel que o comércio terá ou não. Quer dizer, a questão é que, no próprio texto do Nusk, a consequência que ele tira de dizer, bom, agora no pós-guerra os Estados Unidos não são mais a Inglaterra em termos de transmissão do desenvolvimento, é que eu não vou poder mais crescer como o Canadá, a Argentina, etc., com base em produtos primários, eu tenho que industrializar, e aí propõe lá uma estratégia de industrialização, etc. E tal. Então, no fundo, o próprio Nusk também está dizendo que não importa só o comércio, depende de como você vai olhar qual é a estrutura internacional e vai responder com as políticas domésticas adequadas. Bom, aí nesse cenário, supondo que tudo isso que eu falei faz sentido, aí eu queria que você falasse um pouco sobre a situação atual, que você tocou rapidamente aqui, a questão China, né? Quer dizer, papel que não tem e tal, porque você tem hoje o Brasil com uma situação fundamentalmente diferente do que tinha antes, em termos de estrutura industrial, e um cenário internacional que poderia estar mudando, dependendo do que acontecer aí, na crise. Portanto, o suco de laranja, você vai vender a laranja, ou a tecnologia da laranja é o que é a questão. Né? Claro. Olha, eu concordo integralmente com a sua interpretação. Eu usei Nusk para chamar a atenção dessa ênfase à demanda autônoma, mas Nusk é mais sofisticado que isso, eu concordo com essa interpretação. Inclusive, eu cheguei a chamar a atenção e não explorei completamente a questão da China. O fato como
qualquer tipo de artigo acadêmico, a questão é o viés, a prioridade que ele dá. Então, ele dá prioridade para a estrutura da demanda internacional, que não é de maneira nenhuma irrelevante. Claro, a hipótese de que alguns produtos alimentares e alguns produtos agrícolas deverão ter um ciclo de aumento de preço em função não apenas da expansão da China, mas eventualmente da Índia, né? Nós estamos falando, brinco um pouquinho, a China tem 1 bilhão e alguma coisa é 2 vezes a população brasileira, né? 400 milhões aproximadamente. Né? E a Índia já 1 bilhão, e pelo que nós sabemos da taxa de crescimento demográfico da Índia, a Índia será o país mais populoso do mundo em algum tempo. A China já tem a sua população tendendo a estabilizar, mas a Índia continua expandindo a população. Então, esses 2 países somados, 2,5 bilhões de pessoas, podendo expandir rapidamente, certamente são países que demandarão, a sua estrutura de consumo alimentar muda. Isso é uma coisa curiosa, mais uma vez pegando o caso da soja. A soja é um alimento indireto, ela acaba gerando carne, em última instância, e outro tipo de proteína. Então, certamente, você vai ter uma expansão disso e outras coisas. É uma discussão que nós fizemos pouco aqui, mas tem um papel muito curioso, que é comércio e meio ambiente. Na verdade, nós vamos exportar água. Quando nós exportamos água e sol, isso é uma coisa curiosa, porque como é que entra essa questão ambiental com o comércio internacional? É uma discussão. Ontem eu estava vendo um pouco o Jornal Nacional, e eles enfatizam muito como a preocupação da água, etc., e parece que você vai acabar por exportar água. Na verdade, você não vai exportar, ninguém vai botar num navio, não faz sentido nenhum. Você, eventualmente, seria muito mais barato você dessalinizar a água do mar. Agora, certamente, países como os nossos vão aumentar o componente de produção de atividades, não apenas agrícolas, mas industriais, que usam em grande quantidade água. Por exemplo, indústria de papel, né, que necessita uma quantidade razoável desse tipo de produto. Então, claramente, isso tem. Então, cerveja, né? É perfeito. Eu não sei nem se cerveja usa tanto com referência a algumas outras indústrias, porque as outras jogam fora e a água da cerveja nós bebemos, né? Mas o fato é que claramente existem algumas consequências por esse lado. E agora é curioso saber também, mais uma vez, pegando a questão chinesa. Um dos argumentos com referência à China é que a questão ambiental vai levar a China a um impasse. A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que essa é uma fronteira de investimento para a China. Aquilo que é um problema é também uma solução. Nós temos um problema hoje no sistema de transporte, né, centros urbanos, nós temos questões de ferrovia, de casas populares. Isso é que, eventualmente, vai contribuir com que o Brasil possa ter um crescimento mais rápido. Justamente construindo casas populares, construindo metrôs nas cidades, construindo transportes, permite uma taxa de crescimento mais elevada que países que já têm esse tipo de situação. Então, provavelmente, a questão ambiental será uma fronteira de expansão. O que muda são poucos preços relativos dentro disso daí. Mais uma vez, o Estado, ao sinalizar, ele indica para onde se vai a natureza do investimento. Quando eu regulo, isso não é possível, e existem alguns mecanismos curiosos de regulação que têm efeitos extraordinários na própria decisão das empresas. É um exemplo de direito ambiental brasileiro, mais uma vez, que é muito curioso. Você estabeleceu um critério de resíduos sólidos não são passíveis de uma empresa perder a responsabilidade civil via alienação. Ou seja, pega uma grande empresa qualquer, não quero nominar, mas qualquer uma que trabalha eventualmente com resíduos sólidos. No passado, ela poderia vender aqueles resíduos para uma empresa de um capital menor, e se essa empresa poluísse, eventuais ações de natureza civil ia contra essa outra empresa.
Logo, ela dizia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho mais, eu não poluo, eu não tenho mais resíduos, eu vendo para quem faz, se alguém faz isso, não é minha responsabilidade. A legislação agora, usando a interpretação à la Coase, de Ronald Coase, sobre direitos de propriedade, diz o seguinte, quem produz resíduos sólidos não se livra de ações de natureza civil de responsabilidade via alienação. Então, se eu vendo para uma, essa outra empresa vende para outra, e lá no final alguém poluiu, eu continuo sendo proprietário para fins de responsabilidade civil. O que eu fiz? Eu interiorizei o custo desse tipo de situação, e com efeitos razoavelmente positivos sobre várias esferas. Mais uma vez, dentro do argumento de comércio e desenvolvimento, e a questão ambiental, como é que nós entramos com referência a isso? Mais uma vez, ela não é necessariamente nem boa nem má, nós temos que ver como é que ela entra dentro da natureza da nossa estratégia doméstica. Certamente, nós temos que ter, como isso é uma questão que nos interessa também, certamente nós temos que ter uma política doméstica compatível com esse tipo de interesse, o que vai rebater na questão internacional. Talvez nós pegamos em teoria de comércio internacional, a grande mudança que se tem nos últimos 20 anos é que, enquanto os modelos tradicionais Rex e Leone eram muito confortáveis, porque você era muito elegante sob o ponto de vista teórico e dava um resultado simples para tudo. Hoje é uma posição menos confortável, porque os resultados são ad hoc. Cada situação gera uma coisa diferente. Não dá para a gente ter aquele modelo simples que se encontra nas ciências da natureza, que serve para qualquer coisa. A quantidade de resultados variados é muito grande e, portanto, não tem uma fórmula única. Essa talvez seja uma lição interessante dessa literatura. Fala. Uma pergunta, eu acho que também como um caso paradigmático, o México. O México fez uma opção, em algum momento, a se acoplar, digamos assim, à economia norte-americana, por proximidade, por uma série de razões, mas, ao mesmo tempo, hoje a gente nota, e recentemente houve uma liberalização comercial unilateral, uma redução de tarifas respeitável, que há digamos assim, uma ideia predominante dentro do governo mexicano de que, por intermédio do processo de liberalização comercial e por intermédio do comércio, eles alcançarão o desenvolvimento. Haverá, digamos assim, um nexo direto entre essas duas variáveis. Eu gostaria que o senhor tratasse um pouco desse tema, porque me parece interessante como modelo. Claro. É interessante o caso mexicano. Provavelmente a Viviane Ventura, que está chegando hoje, vai entrar mais na questão de integração latino-americana, mas o fato é que, até agora, pelo menos, a opção mexicana tem levado ela a ficar muito dependente do comportamento da economia americana, mas de uma maneira um pouco ruim, no seguinte sentido. Quando a economia americana cresce, o México tende a crescer um pouquinho mais. Mas quando a economia americana desacelera, o México tende a desacelerar mais do que a economia americana. Ou seja, ele tende a acompanhar a economia americana com mais oscilação, o que não necessariamente já tem resultados em termos de convergência econômica, de crescimento médio da renda per capita superiores à média mundial. Quer dizer, nada indica que isso leve, pelo menos até agora, a esse resultado de convergência econômica. Agora, por exemplo, com a crise americana, certamente o México está sofrendo mais, exportando mais de 80%, mais de 80% da sua receita de exportação. Para os Estados Unidos, eles sofrem mais do que outros países menos integrados. Verdade é que a posição do México é uma posição muito particular, inclusive em termos geográficos. Mas, por outro lado, a opção do NAFTA de ser uma área de livre comércio e não um mercado comum à la União Europeia, onde realmente aí você tem políticas de convergência. Por exemplo, no caso da União Europeia,
há uma preocupação específica de reduzir as assimetrias dos diversos países com investimento específico sobre isso. E movimento de mão de obra que leva a que, se os diferenciais de mão de obra forem muito grandes, haja movimento migratório. Então, no caso específico do NAFTA, a preocupação americana é evitar a migração, inclusive mantendo uma barreira fora. Não é evitar a migração fazendo com que os níveis de renda no México subam a tal ponto que não haja nenhum motivo para que as pessoas vão para outro país, que fala uma outra língua, abandone as suas regiões de origem, né? Eventualmente, pode até ocorrer de reduzir a migração porque a economia cresce, mas essa certamente não é uma prioridade nessa estratégia tal como ela foi montada. Então, agora, de qualquer maneira, o México é uma sociedade muito diversificada e aproveitou alguns nichos interessantes, inclusive da sua posição com referência aos Estados Unidos. Mas, voltando àquela definição que eu fiz no início da aula, a questão da heterogeneidade estrutural, que foi uma ideia muito profícua, proposta por Prebes em 49, como uma definição de seu desenvolvimento, quer dizer, com uma economia dual. O México continua com essas características, quer dizer, as diferenças no interior da sociedade mexicana não são apenas quantitativas, elas são qualitativas. É um país, nesse sentido, tecnicamente, usando essa interpretação, subdesenvolvido. Essa aproximação não equacionou o problema por esse lado. E essa postura mexicana de adotar uma liberalização unilateral? Aí resta saber para alcançar eventualmente que fim. Quer dizer, tudo bem, ela pode reduzir unilateralmente, ela depende do setor para alcançar, então ela teria que ver de que maneira essa liberação ia bater sobre a sua indústria doméstica e com referência a quê? Quer dizer, certamente, quando se faz uma redução de tarifas unilateral, você está olhando o seu mercado interno, porque não faz parte de uma negociação comercial. Aí, obviamente, os senhores sabem melhor do que eu, na área de negociação comercial ninguém faz nada unilateralmente, né? Pelo menos, se alguém concede, ou pelo menos se há uma redução de tarifa e consolida unilateralmente, a sua próxima demanda alguém vai lhe pedir mais. Não se aceita o argumento de eu fui generoso e unilateralmente reduzi as barreiras comerciais. Pelo menos eu nunca ouvi falar em nada parecido com isso. Então, mesmo que haja interesse de fazê-lo, eu não sei especificamente se o México consolidou ou não unilateralmente tarifa mais baixa ou se ele o fez sem fazer. Foi sem considerar unilateral. Pode Você tem no México uma situação particular que você tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com uma série de países. No fundo, o que você pergunta é por que ainda tem tarifa no resto, que é a opção do país a redução, o objetivo da redução é reduzir custo numa estratégia asiática, de vou exportar manufaturado para os Estados Unidos, que é a transição que o México tentou fazer, né? Deixar de ser um exportador de petróleo para os Estados Unidos e passar a ser um exportador de manufaturado. Né? Eu acho que sim. Eventualmente, isso tem inteira razão. Quer dizer, aí, no caso, são os países que não têm tratado de livre comércio especificamente com o México. Se aplica, eventualmente, a um número relativamente pequeno de países. Mesmo no Brasil, você tem vários tratados setoriais, não sei exatamente o que isso, na prática, implica em termos de redução de tarifa, teria que ver. Não está integrado na América Latina, né? Só tem acordo de Chile. Não está completamente integrado nesse sentido, né? Que eu acho interessante porque está no cerne da sua exposição. Claro. O que eu acho interessante dessa colocação em relação ao México é que aí talvez estejam colocadas essas dimensões de comércio e desenvolvimento mais clara. Porque o México argumenta, o governo mexicano argumenta, de que essa rebaixa unilateral teria um impacto interno na competitividade, na criação de condições para ele, México, se lançar externamente.
Pode ser, eventualmente, algo que não... Isso tem um ponto... Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Quer dizer, a preocupação interna é no sentido de criar condições para o desenvolvimento em determinados setores. Olha, isso é uma questão curiosa. A proteção ela tem esse tipo de dilema. Claro, por exemplo, se eu tenho tarifa de importação de aço, né, isso significa que os preços domésticos seriam mais elevados do que eles precisariam ser. Claro que isso afeta o custo de produção de outro tipo de produtos. Então, a sua estratégia de proteção ela tem que ser consistente com a natureza de sua política. Pegando mais uma vez o exemplo de aço, o Brasil é bastante competitivo dentro desse setor. Então, qual é o tipo de política de precificação de aço no Brasil? O preço é dado pelo preço internacional menos mais o custo de internação. Isso que é o preço doméstico desse produto. É uma curiosidade, por exemplo, no caso de minério, o preço de minério que é vendido internamente no Brasil é o preço internacional menos o preço de transporte. Nesse sentido, talvez pela história da Vale ser tradicionalmente uma empresa exportadora e o mercado doméstico não ser tão importante assim, ela vende mais baixo para o mercado doméstico do que, em tese, ela poderia fazê-lo, porque o seu competidor teria o preço do transporte. Isso não ocorre com o aço. O aço vende no mercado doméstico no limite do preço da tarifa. Então, eventualmente, a redução de tarifas de aço tem um efeito em redução do preço doméstico do produto. Isso não é verdade, por exemplo, no caso de minério. Claro que uma eventual redução você tem que ver as consequências. Primeiro, eu teria que ver em que tipo de produto. Eventualmente, em chapas de aço, que o Brasil é um grande exportador e altamente competitivo, não teria efeito nenhum, a não ser reduzir o preço doméstico. Agora, em aços especiais, poderia ter um efeito negativo. Então, a natureza da discussão tem que ser visto como é que isso bate dentro de uma estratégia doméstica específica. Não dá, o que não dá hoje nem para se fazer uma liberalização geral, ou ao contrário, também ter uma defesa sem levar em conta as especificidades de cada tipo de indústria. Uma curiosidade também do tipo de tarifa completamente, se a gente pegar no caso do passado, o Zé Tavares, que foi secretário de Comércio Internacional, ele conta que uma das coisas, ainda na época do governo Sarney, que o chamou a atenção sobre tarifas exageradas que nós tínhamos, era em castanha, Brasil Nuts. Nós tínhamos a tarifa de importação de, sei lá, 70%. A pergunta é, nós estamos nos defendendo de quem? Esse é o tipo de tarifa que você não faz muito sentido. Você ter, até que você reduz sua tarifa média, tem vários assuntos específicos. Então você não pode botar tarifa porque não vai colocar. Então a natureza da política é que entra essa discussão em torno disso daí. Eu vou seguir aqui em algumas questões e para a gente voltar ao debate, vou jogar agora a questão para a negociação internacional. Segue aí um pouco adiante. A tese que eu vou chamar a atenção aqui para você está aqui. A agenda de negociação, vocês sabem, desde o GATT até agora, sempre foi liderada pelos grandes países mercantis, que estabeleciam aquilo que era prioritário no processo de negociação. O ponto que eu vou tentar argumentar com vocês é que, quando a gente pega a literatura de comércio internacional recente, mostra que o livre comércio ele não traz os resultados esperados em mercados de concorrência imperfeita, principalmente mercados onde você tem a propriedade intelectual, onde você tem marca importante, onde você tem economias de escala muito significativas, enquanto em mercados mais concorrenciais o resultado é o esperado pela teoria econômica.
O argumento é que se priorizou no processo de liberalização, principalmente essas atividades que, pela teoria, são aquelas cujos efeitos da liberalização são têm menos efeitos de bem-estar do que seria esperado. Nesse sentido, produtos cujas premissas são mais próximas com os modelos clássicos de Rex Leone foi justamente aqueles que, curiosamente, têm tarifas excessivamente elevadas. Essa é a tese que eu vou tentar trazer para vocês. Passar aqui. Muito rapidamente, porque eu não posso deixar de fazê-lo, tentar resumir qual é a tese liberal. A tese liberal são 4 teoremas de famoso modelo Hexley, Euler, Samuelson. Originalmente influenciados por um artigo famoso de Hexley, de 1919, que foram depois aprofundados pelos trabalhos de Euler nos Estados Unidos de 1933 e transformados em teoremas, principalmente por Samuelson, na metade do século aproximadamente. Vou transformar isso em proposições, mais uma vez, não faz sentido fazer nenhuma apresentação quantitativa, e lembrando só as interpretações feitas. Primeiro, os países exportarão os produtos que usam de maneira intensiva o fator de produção cuja dotação for relativamente abundante, ou intensiva, se vocês quiserem. O que é uma coisa óbvia. Se o Brasil tem mão de obra mais barata em autarquia do que capital, exportará têxtil, produtos intensivos em mão de obra, e importará produtos mais intensivos em capital. Isso daí. O segundo é um argumento curioso que foi feito nesse teorema. Diz o seguinte: se isso é verdade, se eu ponho uma tarifa de importação, vamos dizer, em produtos intensivos em capital, essa passagem do aumento da demanda doméstica de mão de obra em vista do crescimento da exportação de produtos de mão de obra não se opera completamente, eu teria um deslocamento da produção de produtos intensivos de mão de obra, produtos intensivos em capital, e, portanto, eventualmente, eu teria uma remuneração dos capitais, a taxa de retorno da economia seria mais elevada em atividades intensivas em capital, e o resultado desse processo seria a remuneração do capital seria mais elevado do que seria no mercado internacional, e do salário seria mais baixa do que existente no mercado internacional. Passo para o próximo. Equalização do preço dos fatores, foi que eu comecei o curso. Basicamente, o que ela diz é que em livre mercado os salários e a remuneração do capital tendaria a se equalizar. E o famoso teorema de Resbinsky, que diz que quando você tem deslocamentos internacionais, você muda a dotação dos fatores e isso altera a natureza do comportamento da exportação de produtos intensivos em capital e intensivos em mão de obra. Esses 4 teoremas que sintetizam a chamada tese liberal. Isso, cada um deles dá belas aulas de dedução. Os professores sempre se divertem muito fazendo isso nos programas de pós-graduação, mas não faz nenhum sentido prático entrar em mais detalhes disso. Bem, o ponto aqueles 4 corpos teóricos são questionados nas suas implicações pela literatura das chamadas novas modelos de comércio internacional, que tem autores como Krugman, como Blander, como Etier e vários outros que contribuíram para isso. E nesses modelos, 4 inovações são introduzidas. Mercado de concorrência imperfeita, a discussão de política comercial estratégica, que mostra que a proteção, em alguns casos, é a estratégia ótima, porque ela é capaz
o argumento de política comercial estratégica é curioso. Mesmo que você possa dizer que o livre comércio gere o maior excedente em termos mundiais, em termos comunitários, é possível mostrar que, para um Estado nacional, eventualmente, uma política de proteção pode aumentar o seu ganho sobre os resultados, sobre os ganhos do comércio, pleonástico, mas a sua participação sobre os ganhos do comércio e fazer com que aquele resultado seja melhor, sob o ponto de vista nacional, do que o outro resultado, mesmo que, se pensar o mundo como um todo, haja uma perda. Então, é um pouco de oposição entre o Estado nacional e economia mundial. Todas as novas discussões de teoria de crescimento econômico que endogenizam a questão do progresso técnico, foi uma outra mudança, e os diversos argumentos de economia política internacional, que também foram trazidos para esse debate. São essas 4 mudanças que vão fazer sobre isso. Em síntese, essas mudanças falam o seguinte: onde eu tenho mercado de marca, um exemplo clássico para isso. Não se pode imaginar que alguém compra um relógio Rolex para ver horas. Não faz sentido nenhum. Né? O objetivo de um Rolex é você ter um Rolex. Né? Porque você pode comprar um relógio, sei lá, vamos pegar um Cássio, né, de $20, você vai ver a hora, né, e tem um outro de $10 mil, não adianta dizer, mas o outro é melhor. Não faz sentido. Né? Eles não estão, tecnicamente, no mesmo mercado. Né? Mercado de relógio. Né? O fato do preço ser alto, ser baixo, não faz a menor diferença. Você pode botar a tarifa que quiser, que não vai alterar fundamentalmente esse tipo de mercado. Então, se falar em liberalização comercial no mercado de relógios de luxo, não tem impacto significativo. Não? Pegar um outro tipo, alguma coisa que você tem patentes específicas. Vamos imaginar um produto, sei lá, um determinado tipo de produto, onde eu tenho uma patente que um determinado tipo de remédio, que mesmo que eu tenha tarifa zero, só quem produz é uma determinada empresa que domina essa patente, e ela, na verdade, vai ter condições de fazer os preços internacionais disso aí. Liberalização comercial não altera esse tipo de situação. Uma situação onde eu tenho uma determinada tecnologia, não necessariamente patenteada, mas que tem domínios específicos para poder fazer isso, em que são dificilmente reproduzíveis internacionalmente. Por exemplo, você tem escalas de produção. Máquinas de fazer papel, são praticamente todas elas finlandesas, são mega máquinas, são poucas empresas internacionais que fazem isso. O reduzir tarifas nisso tem pouco sentido prático. Agora, reduzir tarifas em roupas feitas, em tecidos, em sapatos, sei lá, uma quantidade muito grande de produtos de baixa e média tecnologia, se aplica perfeitamente à teoria do comércio internacional. Quem dá tudo mais mantido constante irá exportar esses produtos. Aqueles que têm preço de mão de obra relativamente mais barato, ou outros fatores. Produtos agrícolas, aquele que tem condições de terra e determinados tipos de tecnologia inerentes a isso. Nos modelos liberais clássicos, a tecnologia é um bem livre. Quando ela deixa de sê-lo, ela passa a ter um custo, ela altera esses resultados. Vamos seguir um pouco adiante. Eu quero chamar a atenção para vocês dos princípios básicos de negociação do CAD. 2 princípios padrões, que eu chamo, estão lá nas regras, são o princípio de não discriminação e o princípio de benefícios mútuos. Bem, não é verdade que o GATT promova o livre comércio, porque o que diz qual é a tese específica do livre comércio?
do modelo de livre comércio, que eu uso tarifas baixas porque a melhor maneira de consumir um bem que eu produzo a um custo mais elevado do que eu produzo outro tipo de bens é via importação. Ou seja, o livre comércio é bom mesmo lateralmente. Quer dizer, quando o México reduz, ele está partindo desse pressuposto, que eu estou ganhando unilateralmente. Se você pega a Inglaterra no século XIX, a Inglaterra foi um país liberal no século XIX, ela reduziu unilateralmente. O famoso argumento de Ricardo, eu quero baixar o preço dos alimentos para poder reduzir o custo, manter constante os salários reais, vai reduzir o preço dos salários na economia inglesa. Isso é um argumento liberal. Se eu parto do pressuposto que o meu mercado doméstico é um ativo estratégico e que eu só vou reduzir se alguém reduz, isso não tem nada de liberal. Então, a primeira coisa, as negociações internacionais discutem acessos recíprocos a mercados. Não é uma agenda liberal, é uma agenda de comércio administrado. É um outro tipo de agenda. Então, a primeira coisa é se afastar dessa ideia. A segunda coisa, mais uma vez, eu estou chamando um pouco a atenção que tem alguns critérios que, na prática, foram acordados nas negociações internacionais que não têm o menor sentido econômico. Ou seja, há coisas como acordos de multifibras. É razoável que um país que use de maneira intensiva a mão de obra, logo que o custo de mão de obra seja mais barato, vai aumentar a exportação de têxteis. Se eu digo o seguinte, países que têm preço de mão de obra barata podem ter livre comércio entre eles. Eu posso ter livre comércio com países que têm mão de obra elevada. Eu estou falando tudo isso, não tem nada a ver com a tese liberal. Seria o mesmo argumento dizer o seguinte, eu tenho direito de impor tarifas elevadas a países cujo custo de capital é mais baixo que no Brasil. Porque, obviamente, a natureza de países que têm relativamente uma dotação maior de mão de obra é que o custo de capital é mais alto do que o salário. Então, reciprocamente, eu poderia fazer um acordo lá, sei lá, com referência a produtos de maior intensidade de capital e dizer isso é uma exceção porque esses países têm custo de capital muito baixo, não podem concorrer com a gente. Isso não tem nada a ver com esse tipo de literatura. Portanto, o primeiro ponto é que essa agenda de negociação não é uma agenda liberal, é uma agenda de comércio administrado. Argumentos de comércio justo, isso não tem nada de teoria econômica. Não existe o conceito de fair trade, é um conceito metafísico, não é um conceito econômico. Isso não faz sentido sob o ponto de vista econômico nenhum. Como é que eu defino o que é justo? Qual é o critério de justiça? Eu brinco um pouquinho com meus alunos de economia. Não é à toa que, normalmente, os Estados Unidos sempre põem um advogado na USTR. Economistas ficam um pouco nervosos com esses conceitos e eles ficam um pouco... eles não sabem muito bem como lidar com isso. Um advogado tem clareza que ele está ali para defender o seu cliente. Então, ele não está preocupado com até que ponto, se isso faz sentido ou não na teoria pura de comércio internacional, que isso, obviamente, é um delírio de economistas. O que ele está preocupado é até que ponto isso contribui ou não contribui na sua agenda negociadora. Né? Certamente, esse tipo de argumento ele é um argumento estranhíssimo, sob o ponto de vista econômico. Aliás, ele é quase que oposto, né? Porque, a menos que eu tenha um árbitro internacional para decidir exatamente quais são as relações de preços consideradas justas, seria o mercado que vai definir os termos de troca que seriam, dentro de uma visão liberal, justas. Né? Qual é o verdadeiro... Tem uma discussão curiosa em imóvel, você vê muito com mentira. Eu quero vender um apartamento, mas ele vale muito mais do que eu estou encontrando no mercado. Isso não faz sentido nenhum econômico.
um apartamento vale aquilo que o mercado está disposto a pagar. Sinto muito se na sua fantasia você acha que ele vale mais, né? Então, a questão, nós sempre achamos que nós estamos ganhando menos do que nós não merecíamos, né? Que é sempre verdade para a gente. Infelizmente, os outros não concordam. Mas esse tipo de argumento é que está um pouco embutido no conceito de comércio justo, que gera, que é essencialmente um argumento de poder, né? Eu postulo que tal comércio é ruim para o meu país, logo eu digo que isso é injusto. E como eu tenho poder de estabelecê-lo como injusto, eu uso isso como argumento ad hoc numa agenda negociadora. Seguir um pouco adiante. A primeira coisa, a natureza de comércio e desenvolvimento e natureza de discriminação. O princípio, o GATT surge de uma maneira curiosa. O GATT surge no momento, como os senhores sabem, que estava em processo de negociação em Havana, a criação de uma International Trade Organization. Ele deveria ser um tratado de curta duração. Ele foi baseado numa legislação de fast track americana de 1934, chamada Reciprocal Trade Act. Em 1930, quando a economia americana entra em depressão, os Estados Unidos, o Congresso americano aprova uma tarifa, Muth-Hartley, que aumenta dramaticamente o custo de importação de um número muito grande de produtos. O resultado é que isso vai contribuir para o aprofundamento da crise mundial, na medida que cai as importações americanas do resto do mundo, porque cai a renda americana e cai mais ainda pelo aumento das tarifas de importação, também as exportações americanas vão cair para a Europa, porque a capacidade europeia de importar produtos americanos caiu. Uma das medidas do Roosevelt é tentar reduzir de maneira negociada as tarifas absurdas oriundas dos Muth-Hartley. O princípio estabelecido nessa lei é um princípio de reciprocidade. Eu reduzo e você reduz, e nós vamos mutuamente, progressivamente caminhando nessa direção. E é um princípio que todos os países são iguais. Então, esse processo de redução, ele é negociado e ele é feito entre parceiros que têm o mesmo tipo de poder. Então, na natureza, da maneira em que o GATT foi construído, a redução de tarifas é feito através de que mecanismo? Eu ofereço a redução de tarifas de um conjunto de produtos. O outro país vai oferecer igualmente a redução de tarifas de um conjunto de produtos. Ele vai prioritariamente oferecer aquilo que eu tenho interesse, porque é a única maneira que ele vai esperar que eu faça também uma oferta compatível com isso. No momento em que acordamos em torno disso, isso se espalha pela cláusula da nação mais favorecida para os outros parceiros comerciais. Ou seja, só quem puxa a agenda é quem tem o que oferecer. Se eu não tenho o que oferecer, se eu sou um pequeno país centro-americano, a minha oferta é inócua. Então, eu não tenho muito o que oferecer, logo eu não tenho muito o que exigir. Bem, na medida que isso ocorre, ao eu considerar que o que interessa não é a oferta relativa, quer dizer, não adianta um pequeno país fazer uma oferta de redução de 80% das suas tarifas, ou ir para a tarifa zero, que não vai sensibilizar um grande, nem a Europa, nem os Estados Unidos, nenhum outro grande região negociadora a reduzir tarifa nenhuma. Logo, nessa circunstância, o considerar a cláusula de não discriminação, ela é altamente discriminatória, ou seja, prejudica os pequenos países. Porque esses não têm poder na agenda. Toda discussão sobre comércio e desenvolvimento era a ideia de que os países têm que ser tratados de maneira desigual, ou seja, era uma agenda de discriminação.
quando se fala em comércio e desenvolvimento, é que não dá para dizer que todos os países são iguais no processo negociador. Ao fazer isso, a agenda ela é deslocada em direção a uma agenda essencialmente que beneficia os países industriais avançados. Portanto, desde a origem, da Carta de Havana, que se tem um pouco essa discussão entre esses dois aspectos. Vamos seguir um pouco adiante. Logo na rodada Kennedy, logo no início, só mesmo na rodada Kennedy, depois da criação da UNCTAD, é que o GATT incorpora na famosa parte 4 as discussões em torno de comércio e desenvolvimento. Antes disso, não havia nada de maneira expressiva que tratava disso. E onde é que entra a UNCTAD nessa situação? Não é à toa que Prebes, mais uma vez, vai ter uma importância na criação, nas atividades da UNCTAD, porque a UNCTAD, United Nations Conference of Trade and Development. O argumento é que eu trago as discussões sobre comércio e desenvolvimento para as Nações Unidas, porque nas Nações Unidas cada país um voto. Se cada país um voto, na verdade, no jogo de poder, eu consigo fazer um jogo mais equânime do que eu faço na negociação do GATT, que, embora sejam todos iguais, o meu poder vai depender da minha participação no comércio internacional. Bem, então vou trazer a agenda para cá. Essa ameaça de trazer negociação internacional de comércio para o âmbito do GATT, para o âmbito das Nações Unidas, é um instrumento de pressão para introduzir a discriminação no âmbito das negociações do GATT. Sem isso, a minha capacidade de pressão é limitada. É verdade que a época é muito particular. Em primeiro lugar, nós estamos um momento de descolonização que tem um número muito grande de países entrando nesse processo. Os famosos... se formou o grupo dos não alinhados nas Nações Unidas, a criação do movimento Terceiro Mundo vinha desde a conferência de Bandung. Eu estou falando para um público que conhece isso, mas eu sempre chamo a atenção que eu acho completamente inadequado usar, como nós temos usado, o conceito de terceiro mundo como conceito de terceira classe. Na sua origem, ele foi criado, a natureza do argumento era, pelo contrário, no bojo da Guerra Fria, a partir principalmente da Conferência Afroasiática em Bandung, de que nós não estamos inseridos no mundo na loucura da Guerra Fria, nem no primeiro mundo liderado pelos Estados Unidos, nem no segundo mundo liderado pela União Soviética. Nós somos uma terceira via. Claramente, o terceiro mundo é dizer que nós somos uma realidade diferente, não terceira classe. Portanto, esse uso de transformar coisas de terceiro mundo eu considero completamente inadequado em respeito, pelo menos, à história. Além disso, ele enseja algumas considerações curiosas, como uma declaração de uma pessoa não particularmente ilustrada no Rio de Janeiro, que eu brincava um pouquinho dizendo que estava pregando socialismo, que disse que o Brasil é um país do terceiro mundo a caminho do segundo. E como o segundo mundo é, obviamente, o antigo países socialistas, né, esperamos que não, pelo menos certamente não no século XXI. Mas o fato é que o debate dos países do terceiro mundo, o ambiente vai permitir isso daí, e com algumas concessões. Também nessa época vai surgir ampliação dos acordos na área têxtil, tem troca claramente nesse processo, mas foi a entrada dessa discussão. O ponto é que tanto teoria econômica e pragmatismo foram usados de maneira a beneficiar um pouco a agenda negociadora dessas principais economias mercantis, que, na verdade, não procuravam estimular mecanismos de convergência econômica.
A sua preocupação era outra. E a introdução da possibilidade de um tratamento discriminatório, e nesse sentido, de discriminação favorável a países em desenvolvimento, era muito importante. Até porque uma grande contradição é que hoje a natureza da discriminação que se defende, curiosamente, é inversa. Se defende uma discriminação a favor dos países mais desenvolvidos na área agrícola, que é contrário a tudo que se possa imaginar, tanto na teoria econômica quanto em princípios de negociação internacional. Isso eu acho uma das contradições curiosas do mundo atual. Vamos seguir adiante. Sim. A utilização da teoria com pragmatismo nessa parte das negociações, quais as teorias particularmente forneceram insights para a equalização dos esforços negociadores? Porque, a meu ver, seria principalmente aquela ideia da teoria neoclássica própria de equalizar as reduções, os fluxos, enfim. Que o livre comércio é bom em si. Isso talvez não direto. Quantas vezes nós vamos ver declarações internacionais no sentido de que até um pouco de maneira, vamos dizer assim, professoral, vocês que relutam em reduzir as barreiras comerciais, olha como isso é bom para vocês. Vocês não conhecem seus verdadeiros interesses. Vocês deveriam fazer isso daí. Agora, no particular, quando eu digo, mas nesse caso, nesse produto, sei lá, peguei exemplo de têxtil, uma outra coisa qualquer, roupas, sapato, essa é uma exceção. Porque, nesse caso, se eu libero, o comércio não é justo. Então, para que eu tenha um comércio justo, eu tenho que ter um tratamento diferenciado nesse caso. Tá? Isso daí não tem a ver com a mesma teoria que ele falou antes. Né? Porque se ele aplicasse a teoria, ele ia deixar de produzir isso daí em livre comércio. Então, aí ele saiu da teoria e deu uma exceção usando um argumento que é o argumento ad hoc. Tá? É isso que eu estou dizendo, que é o uso de teoria e algumas vezes, e outras vezes, mero pragmatismo, porque não existe, certamente, na teoria econômica, um argumento em torno disso. É muito curioso que até o dumping, se você pegar, sob o ponto de vista de teoria pura do comércio internacional, não faz o menor sentido. Veja só, se alguém quer vender em livre comércio sei lá, um automóvel, um Mercedes, a R$5.000 no Brasil, você ia dizer, ótimo, então a população brasileira vai consumir em livre comércio um Mercedes a R$5.000, financiados por alguém. Essa produção que você deixou de fazer, você vai deslocar essa mão de obra para outro tipo de atividade. Porque o pressuposto é que você não tem desemprego dentro desses modelos. Ou seja, se eu reduzo a produção de um bem, eu aumento a produção de outro. Eu não tenho nem máquinas paradas, nem pessoas paradas dentro desses modelos de livre comércio. Então, a hipótese de destruição de indústrias não fazem muito sentido, porque você destrói e reconstrói se os preços se alterarem no campo teórico. Claro que no mundo real a questão é um pouco diferente, por isso que não se aceita tanto as salvaguardas quanto todos alguns argumentos de dumping em determinadas circunstâncias. Mas o fato é que o GATT, quando ele foi montado, na sua origem, ele foi criado com várias cláusulas de escape. E essas cláusulas de escape não foram feitas para os países em desenvolvimento. Elas foram feitas essencialmente para os grandes países mercantis poderem usar artifícios nos pontos que os interessavam. Um exemplo clássico, você começa dizendo que cotas não são aceitáveis. Depois você faz um artigo dizendo que, em alguns casos, se houver cotas, elas têm que ter tal e tal comportamento. Então, as cláusulas de escape são uma das características do GATT, né, que eles são fundamentalmente um tipo de tratado, e eu sempre lembro essa diferença, que é uma diferença não trivial. Não existem membros do GATT, existem signatários do GATT, existem membros da OMC, o que faz com que o GATT tenha características diferentes também no caso da OMC. O ponto que eu estou chamando a atenção aqui é que até 55, portanto, países em desenvolvimento e países desenvolvidos participaram de negociações multilaterais como parceiro do GATT. De 47, eu botei 48, porque é quando o sistema mais ou menos se consolida.
Antes da introdução, então, dessa parte 4, um pouco a exceção vai ser esse artigo 18, que trata de assistência governamental para o desenvolvimento e reconstrução, que na prática vai permitir mais que os países da Europa que tinham saído da guerra dêem um tratamento diferenciado para algumas indústrias do que para os países em desenvolvimento. Mas ele, nem tanto... O artigo 18 foi a base da nossa política de redução de importações até a década de 80. A gente sempre nós usamos, com base em balanço de pagamentos, as exceções da CACED, todo tipo de medida. Bem, isso daí, nós também, então, certamente nos beneficiando, foi uma coisa positiva nisso daí. Agora, a parte 4 nós usamos também como justificativa, não? A parte 4 tem poucos dispositivos operacionais, né? Quer dizer, o artigo 18 é uma exceção clara. Tem a exceção para a construção de indústria, que foi pouco usada, e tem a exceção de balanço de pagamentos para países em desenvolvimento, que foi muito usada, porque ela dá condições um pouco mais flexíveis que o 12, que é a exceção de balanço de pagamentos para países em geral. Então, até a rodada do Uruguai, a maior parte dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, invocava amplamente o artigo 18 como, sob justificativa de balanço de pagamentos, mas, na verdade, fazendo uma política industrial de desenvolvimento. Bem, essa é a informação fundamental. Então, na prática, embora explicitamente a parte 4 só entre dando legitimidade para comércio e desenvolvimento, na prática nós entramos também na brecha. Tá? Isso é uma informação fundamental. Né? É uma boa razão, porque eu acho que era importante discutir com vocês que estão no cotidiano, e uma das dificuldades de quem trabalha isso em termos teóricos é a interpretar esses dispositivos à luz do que na prática ocorre. E essa passagem não é uma passagem óbvia nem simples. Também botei, foi usado na prática como waiver para países desenvolvidos, mas certamente, no caso também, para países em desenvolvimento. Essa sessão de revisão 54 e 55, o GATT vai, em especial, aumentar a flexibilidade de países em desenvolvimento, né, principalmente mudando o nome do artigo, o famoso artigo 18, onde, de alguma maneira, nós vamos usar de forma mais intensiva. Explicitamente, você fala pela primeira vez a necessidade de dar algum tipo de tratamento diferenciado. Eu não sei se antes você chegou a ter isso na prática, mas o fato é que antes da rodada Kennedy, o número de países do GATT era relativamente pequeno. Então, a natureza da negociação era diferente quando pulou de 30 e poucos para 70. Então, você começa a ter uma situação muito distinta nesse cenário. Vamos seguir um pouco adiante. Basicamente, depois da meados da década de 50, é que você vai aumentar as iniciativas para os países em desenvolvimento, que vão realmente culminar no campo teórico, no campo prático, na parte 4. Inclusive, a questão do sistema geral de preferências e a questão de promoção no comércio de países menos desenvolvidos e assim por diante. Quer dizer, então, de certa forma, você começa a desenhar um cenário em que esse tratamento diferenciado é aceito. E um pouco adiante. Esse capítulo, que nas discussões sobre comércio e desenvolvimento, ele é sempre considerado como um marco. Eu não sei, eu acho interessante até essa discussão de que provavelmente no mundo real, na prática, ele talvez não tenha feito tanta diferença, mas pelo menos do ponto de vista teórico, você tem pela primeira vez o reconhecimento dessa diferença, não é mais argumentos ad hoc, né? Um argumento de balança. Nem todo país em desenvolvimento necessariamente tem problema de balança de pagamentos. Muitos países ficaram estagnados com situações de balanço de pagamento até bastante favorável. Mas ele passa efetivamente a funcionar
integralmente na segunda metade da década de 60. Eu cito essa declaração que me parece que ela é paradigmática dessa questão. As partes contratantes desenvolvidas não esperam reciprocidade nas metas assumidas por estes nas negociações comerciais, que o objetivo é reduzir ou remover tarifas e outras barreiras ao comércio com países menos desenvolvidos. Minha tradução, um pouco livre, mas a essência da questão está aqui. Eu não espero reciprocidade, essa passa a ser a natureza do argumento. Na rodada Kennedy, mais uma vez, isso é reafirmado de maneira bem explícita. Isso merece, mais uma vez, ser um pouco de tempo lido. Não há, portanto, falta uma vírgula ali depois do A, qualquer concessão com reciprocidade a ser oferecida aos produtos de interesse dos países em desenvolvimento pelos países desenvolvidos e a contribuição que os países em desenvolvimento fizerem com o objetivo de liberalização comercial deve ser vista à luz das necessidades de desenvolvimento financeiras e comerciais dos próprios países em desenvolvimento. Portanto, deve ser reconhecido que os países em desenvolvimento devem decidir que contribuição eles devem fazer. Isso é interessante. Mas note o seguinte, na medida que eles não fazem contribuição, também o papel na agenda é limitado. Ou seja, isso, por um lado, dá uma liberdade, mas, por outro lado, não faz o comércio esse motor do desenvolvimento que se esperava. Eu não contribuo, também não recebo. O que gera um problema não trivial se você quer expandir a exportação de determinados tipos de produtos. Isso volta à questão. Quem determina a agenda determina o que é importante. E essa agenda vai sendo cada vez mais enviesada por produtos de alta tecnologia. O que, de certa maneira, gera uma pressão para os países em desenvolvimento, mesmo que eles não sejam exigidos para isso. Olha como as tarifas de vocês são elevadas nessa gama de produto, que é óbvio, vão ser mais elevadas ali do que em outros produtos. Elas vão ser mais próximas dos países desenvolvidos. Então, ninguém está muito preocupado se você tem tarifas de importação de sapatos muito elevadas. Isso não é particularmente preocupante. Mas se você tem tarifas muito elevadas para bens de capital, então começa a gerar preocupações, ou para determinados setores de produtos intermediários, com alguns componentes e assim por diante. Seguir um pouco adiante. Na rodada de Tóquio, a famosa Enable Clause, ela é trazida à pauta. Esse é o momento em que, efetivamente, se começa a trazer alguns dos debates mais contemporâneos para isso. Também na rodada de Tóquio, essa separação entre países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, ela é pelo menos explicitada. Essa é uma divisão curiosa, porque ela tem implicações políticas e no processo de negociação não triviais. Porque, claro, se eu digo que eu dou tratamento diferenciado aos países menos desenvolvidos, esses países são aqueles determinados pelas Nações Unidas, numa lista das Nações Unidas. São países realmente muito miseráveis, esses países têm pouco efeito no comércio internacional. Para eles eu posso fazer qualquer tipo de concessão. Mas para os países em desenvolvimento, que eles se autodefinem como países em desenvolvimento, embora essa questão possa ser questionada, o tipo de tratamento diferenciado é diferente, seria distinto. Na verdade, a questão de países em desenvolvimento traz alguns problemas interessantes. Por exemplo, a questão da China. O que é a China? Claramente, sob muitos aspectos, ela é um país em desenvolvimento, mas a China é uma grande potência. Ela tem uma agenda que transcende a questão do desenvolvimento. Você colocar a China no mesmo patamar de país em desenvolvimento, digamos,
Pegar um outro país de renda média até razoável, tipo Costa Rica, não faz muito sentido. Embora ambos são tecnicamente se autodefinem como países em desenvolvimento, você tem interesses, realidades e problemas muito diferentes entre cada um deles. Portanto, a questão dos países em desenvolvimento e da questão das negociações em torno disso traz também um outro problema, de que a capacidade de negociação depende do tamanho da participação do país no mercado internacional. A China, obviamente, no período que nós estamos tratando, ela não participava da OMC, só muito recentemente, mas a entrada dela e o crescimento do comércio internacional de alguns países em desenvolvimento trazem para nós um desafio curioso, que pela primeira vez nós temos uma participação no comércio internacional que começa a aumentar um pouco a influência, pelo menos, de um certo grupo de países. Pelo menos, em tese, você já tem mais o que exigir, porque, de alguma maneira, tem mais o que oferecer, efetivamente, em torno disso aí. A natureza da discussão se altera razoavelmente. Siga um pouco adiante. A Rodada de Tóquio ela é, nesse sentido, um pouco controversa, porque ela traz, por um lado, alguns ganhos para os países em desenvolvimento, mas ela traz algumas perdas importantes, a retomada do protecionismo dos países desenvolvidos, o crescimento das voluntárias export restrictions são feitos mais ou menos nessa época, as questões dos acordos de mercados ordenados e assim por diante se dão nesse sentido. A questão de possibilidade de cláusulas de escape, principalmente em determinados setores intensivos em mão de obra, tudo isso são temas que, de certa maneira, se colocam dentro dessa questão. Bem, seguir adiante um pouco. Rodada do Uruguai, estou falando para especialistas nisso, é um retrocesso muito grande nesse debate, porque e não pode ser menos enfatizado, nada na teoria do comércio internacional diz que se deve liberalizar alguns tipos de atividades que são colocadas na agenda negociadora na rodada Uruguai. Na verdade, aliás, a teoria pura do comércio internacional, ela diz que, inclusive, investimentos não há por que se liberalizar. Alguns liberais clássicos, tipo Bhagwati, são críticos da liberalização de movimento de capital. Isso é muito curioso, porque o que fala a teoria pura do livre comércio? Que basta ter livre comércio para equalizar a remuneração dos outros fatores. Então, não tem por que entrar nessas outras coisas, isso é outra questão. Claramente, propriedade intelectual é uma exceção a livre comércio. Eu não digo que ela é negativa ou positiva, mas, tecnicamente, ela é um monopólio. Ela é um monopólio em troca de alguma coisa, em troca de maior informação e em benefício de alguma coisa. Então, se arguir de que propriedade intelectual faz parte de uma agenda de liberalização comercial é absolutamente contraditório. Ela não faz muito sentido. Ela pode ser uma agenda de desenvolvimento de tecnologia, de a melhoria de determinadas condições, mas certamente não é uma agenda de liberalização comercial nesses termos. A questão da relação entre investimento e comércio internacional também é completamente estranha à teoria pura do comércio internacional. Nada diz na literatura que você deveria liberalizar o investimento internacional em determinados tipos de atividades, porque, de alguma maneira, por exemplo, tratamento igual de investidores de países diferentes, etc. Isso, em tese, mais uma vez, no campo teórico, isso pode fazer sentido em outras áreas, mas no campo teórico, isso certamente não é uma questão de teoria do comércio internacional. Nós estamos migrando em direção a outro tipo de situação. Ou seja, a partir da rodada Uruguai, a natureza da negociação internacional
sai completamente, até mesmo que envezada dessa discussão, ora baseada em aspectos pragmáticos, ora baseada em aspectos de teoria econômica, e passa a adquirir uma agenda muito mais próxima de temas de economia política internacional, de temas de agendas domésticas negociadas. Não dá como se trabalhar, você começa a desenvolver outros tipos de instrumentos para poder justificar essa natureza de argumentos. O fato é que, hoje, se nós pegamos os países industriais avançados, no caso dos Estados Unidos e outros, eles são competitivos principalmente em produtos onde o comércio internacional é pouco livre. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, propriedade intelectual, eu posso dizer que o comércio internacional se dá em condições de algumas restrições, eventualmente em decorrência de inovação. Ou eu tenho uma participação grande porque eu tenho determinados tipos de marca ou conhecimentos específicos que fazem também que não seja exatamente numa situação clássica de livre comércio. Essa mudança da competição em direção a determinadas atividades, serviços especializados, mudam completamente esse cenário. Até mesmo a importância de alguns tipos de exportações particulares, por exemplo, a questão do papel de atividade de natureza cultural. Não sei até que ponto vocês conhecem a respeito disso, mas o modelo de produção dos grandes estúdios de cinema, das grandes empresas de produção de cinema, hoje não consegue pagar a maior parte dos filmes que produzem no mercado americano. Na verdade, eu li recentemente, provavelmente o mercado americano remunera 100%, talvez em cada 10 filmes, não mais do que 2. A maior parte desses filmes são efetivamente remunerados no mercado internacional e também nas diversas janelas. Eu começo produzindo para o mercado doméstico americano, depois para o mercado mundial, ou esse mesmo filme vendo para o mercado mundial, se transforma em DVD, depois ele vai para o pay-per-view, finalmente as estações pagas premium, até ir para o Sessão da Tarde. Essa vida do filme é o que, ao final, quando você pega esse fluxo de caixa, gera um retorno para a aplicação feita. Não é mais a bilheteria local clássica, né? E cinema é uma coisa muito curiosa. O custo de produzir é igual de comercializar é igual comercializar quantos você queira. Ou seja, você, uma vez produzido o filme, se uma pessoa vê, 1 bilhão vê, você não altera em nada o custo de produção, diferente de um automóvel, etc. O que faz com que esses filmes cheguem, por exemplo, na distribuição no mercado brasileiro, mais baratos do que teriam que ser vendidos se fossem apenas produzidos no Brasil. Traz um outro problema, qual é a escala mínima de produção desse tipo de atividade. Essa expansão desses novos produtos no campo da cultura, no campo de várias outras atividades que passam a ter o mercado mundial, é um novo horizonte de expansão de comércio, com consequências interessantes para o mercado doméstico. Por exemplo, essa parte de cultura traz um problema concreto para o Brasil. Como é que nós vamos regulamentar a famosa convergência tecnológica entre a TV por assinatura, o celular, a banda larga, etc. Hoje nós temos no Brasil uma legislação meia contraditória. Ela permite que o fornecimento de TVs pagas por satélite sejam de capital estrangeiro, mas TV a cabo não pode. Ora, sob o ponto de vista do serviço, é o mesmo se for TV a cabo ou por satélite. Quando eu ligo a televisão, eu não sei se aquela imagem chegou por satélite ou veio por um cabo. No entanto, as legislações são diferentes nisso daí.
Toda essa questão de uniformização dessa legislação tem a ver também com um debate sobre a natureza de comércio de um tipo de serviço, quer dizer, que é a exportação de programadoras de televisão, como é que o surgimento de novos canais e assim por diante. Isso é toda uma agenda nova que vai estar pela frente. Mais uma vez, o meu ponto é que a teoria econômica tradicional não dá conta disso. Né? Não dá para a gente negociar isso recorrendo a esse instrumental. São instrumentais que estão em processo de discussão. A própria economia da mídia é um outro horizonte de discussão e que não ajuda muito, pelo menos, no caso da agenda negociadora. Segue um pouco adiante. Bem, isso é um pouco chamando a atenção na questão dos comitês que, no caso da teoria que tratam esse assunto na WTO, mas isso não é tão importante, que o senhor já conhece mais do que eu sobre isso. Segue um pouco adiante. Eu vou... o ponto que eu queria chamar a atenção é que em decorrência dessas discussões, as assimetrias no tratamento de países desenvolvidos e subdesenvolvimento, a meu juízo, explicam em grande parte a natureza dos impasses atuais. Quer dizer, isso é uma questão que já vem se construindo há muito tempo e não havia nenhuma razão porque produtos de baixa tecnologia e produtos agrícolas não deveriam estar num patamar de liberalização muito maior do que está hoje. Isso só se explica pela história, só se explica pela maneira em que esse processo foi feito no passado e é claramente uma questão extemporânea essa simetria. No entanto, o tipo de demanda feita para se reduzir as tarifas nesse tipo de setores tem a ver com concessões não necessariamente na área industrial, inclusive em outras áreas que não são muito claramente justificadas pelo campo da teoria econômica. Segue um pouco adiante, só para nós fecharmos o conjunto da exposição que eu fiz para os senhores nos 2 dias. Então, quais foram as conclusões que nós chegamos? Aquela que nós já falamos: o comércio internacional não leva à convergência necessariamente, o crescimento pode ser melhor explicado pela capacidade de resposta da economia doméstica, embora concordo integralmente que a estrutura do comércio internacional é importante, principalmente para definir preços. Se nós temos a China comprando mais produtos alimentares, o preço vai ser mais elevado se ela não exista, claramente. O fato de que política comercial é um instrumento de política pública e, portanto, a redução de barreiras comerciais deve contribuir para estimular o funcionamento da economia doméstica, esse que é o objetivo em última instância. Eventualmente, ele pode dificultar determinados setores para isso. A liberalização comercial tem que ser acompanhada de outras políticas públicas e o Estado tem um papel fundamental em reduzir os custos de informação para a tomada de decisões. Segue um pouco adiante. E, para terminar, em 70 anos de teoria do comércio internacional, o que nós aprendemos? Eu resumiria nessas 3 lições aqui. Não há desenvolvimento sem intervenção do Estado. Primeiro ponto. Toda a experiência do século XX é que o papel do Estado foi fundamental para fazer isso. Mas também o papel das instituições, na medida que as instituições elas reduzem o custo de intervenção do Estado, elas fazem com que as políticas públicas sejam mais ou menos eficientes. O dilema da intervenção do Estado da economia é curioso. Ele tem um problema que pode ser resumido na questão de, por um lado, o Estado pode ter um peso tão grande que afeta efetivamente o funcionamento da economia, que é um pouco da preocupação de Montesquieu, o papel
dos direitos individuais decorrentes de um Estado opressor. Mas você pode ter a situação inversa. A falta do Estado leva igualmente à desorganização, que leva à situação de afetar os direitos básicos do funcionamento da sociedade que nós conhecemos nos famosos Estados falidos. É o equilíbrio entre essas duas posições, e uma posição de um Estado excessivo que, de alguma maneira, reduz a capacidade de iniciativa dos indivíduos e um Estado ausente que também tem o papel similar de desorganizar a situação econômica. Entre essas duas fronteiras é que o papel do Estado certamente ocorre. E, finalmente, esse é um ponto importante. O processo de desenvolvimento econômico depende da ação das forças de mercado, que são influenciadas e influenciam o Estado. Ou seja, o Estado não atua num vácuo, ele atua sobre os agentes econômicos. Portanto, esse é o ponto, não existe contradição entre Estado e mercado. Na verdade, e aí é a lição da teoria da informação, os mercados juntamente são construídos pelo Estado. E é dentro desse contexto que esse cenário ocorre. Bem, senhores, é isso. Eu procurei, em 2 aulas, fazer uma síntese de uma quantidade de tempo muito amplo e espero que tenha contribuído aí para ajudar alguma coisa a reflexão dos senhores sobre o tema. Muito obrigado.